Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien por ahí. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar a respecto de un síndrome clínico muy, pero muy importante, que es a respecto de shock. Casi siempre, tanto en los finales cuanto en las eras, preguntan mucho a respecto de shock, cualquier uno de los tipos, que ya van a ver los 4 tipos de shock. Entonces es una clase que para cualquier era nos va a servir algo de acá. Algo no, casi 100% de acá. Eu tratei de resumir ao máximo essa classe. Tenho a certeza que te vai gostar e nós não vamos quedar dando muita volta. Vamos a lo principal, como sempre, a lo que mais se pergunta em los exámenes. Então, vamos começar com nosso PowerPoint de shock. Shock, como definição, para nós já começar definindo o que é shock, basicamente, de maneira bem sencilla, é um síndrome clínico grave que se caracteriza por um déficit em la perfusão tisular de oxígeno, ou seja, temos pouco oxígeno em los tejidos. A nível sistêmico, não é somente uma parte, é a nível sistêmico, generando hipóxia tisular. Isso faz com que tenha afectações de múltiplos órgãos e com elevadíssima mortalidade, apesar do tratamento intensivo. Ou seja, nós não ponemos a pensar nessa definição, se não ponemos a razonar todo isso, shock é um síndrome clínico generado por conta de uma hipoperfusão tisular. Se nós temos hipoperfusão, pouco fluxo sanguíneo, llega pouco oxígeno. Então, se llega pouco oxígeno, a célula, ¿sí? Que está irrigada, ou seja, de maneira sistêmica, de todo o corpo, as células de todo o corpo, genera uma cosita acá. Se temos pouco oxígeno, o ciclo de Krebs não genera 34, 36 ATP, genera muito menos ATP. Então, qual é o ponto acá clave para que nós sepamos e entendamos o conceito de shock? Basicamente é quando nós temos glucólise aeróbica, a glucólise aeróbica vai ao ciclo de Krebs, genera fosforilação oxidativa e não genera 34 a 36 ATP de energia. Quando nós não temos oxígeno, genera uma cosita, um tipo de glucólise que é a glucólise anaeróbica. Essa glucólise anaeróbica vai utilizar como substrato o piruvato e então, quando nós, ou seja, em ambas utiliza o ácido pirúvico como substrato, pero quando temos oxígeno, hace fosforilação oxidativa. E sem oxígeno, nós começamos a acumular ácido láctico no corpo. E se nós temos acumulação de ácido láctico, vamos generar uma acidose. Muito ácido diminui o pH, genera uma acidose metabólica. Então, shock. Shock, para deixar mais sencillo, é baixa perfusão tisular, baixo oxígeno, genera pouco ATP, genera acidose metabólica se não é tratado de maneira adequada. Me olvidei de agarrar o láser e então vamos agora a seguir com nosso lásercito e nossa classe de choque. Que hay que recordar-se, é um síndrome clínico grave caracterizado por hipoperfusão tisular sistêmica. Isso seria uma definição bem assim, bem resumida de choque. Parece ser muita coisa, mas é solamente a definição. Essa classe necessito que preste a atenção ao máximo que puedas, porque todo o que nós estamos vendo é pergunta de exame. Quais são os tipos de choque que nós temos? Criei uma mnemotécnica para quedar mais sencillo. Nós temos a mnemotécnica DOT, ¿sí? Choque distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Se recordares a mnemotécnica DOT, me salvou já em um exame, no oral de um exame. Então, recordando lá na mnemotécnica DOT, vou conseguir a repassar toda a partecita aí de quais são os tipos de choque. Então, repassando, choque distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Use também acá ao lado os exemplos. Por exemplo, distributivo. Um exemplo é o choque anafilático, genera vasodilatação periférica. Choque anafilático pode ser generado por conta de uma picada de não é vispa, isso é uma abeja. Choque obstrutivo, quando temos, por exemplo, pulso de pulmãozinho acá, um exemplo de choque obstrutivo é uma afectação extrínseca cardíaca e então, algo que comprime o coração de maneira extrínseca, pulso de pulmão para recordar do pneumotórax. Choque cardiogênico, quando o coração falha, ¿sí? Quando há uma insuficiência cardíaca. E choque hipovolêmico, quando temos acá, por exemplo, um corte que o paciente perde muita sangue ou qualquer outra patologia que genere uma hemorragia e perde o paciente muita sangue.
Nosotros entonces tenemos estos 4 tipos, DOT, distributivo, obstrutivo, cardiogénico e hipovolêmico, e hay que recordar uma cosita mais. Adentro do distributivo, sepan que temos 5 tipos de choque distributivo, pero quero que sepam os 4 principais e os 4 que mais se perguntam nos exames. Quais são os 4? O choque séptico, o choque anafiláctico, o choque neurogênico e o choque farmacológico. São os tipos de choque mais frequentes que generalmente se perguntam nos exames. Então, temos DOT e em lá de recuérdense de agarrar 4 flechitas, el anafilático, séptico, neurogênico e el farmacológico. Então, choque hipovolêmico pode ser el hemorrágico e não hemorrágico por disminuição do conteúdo vascular, pero nosotros não pergunta isso, ¿sí? Recuérdense que o principal é hemorrágico, obstrutivo, um TEP, um taponamento cardíaco, e cardiogênico, falha miocárdica, seja qualquer de la causa que seja que falhe o coração. Para facilitar aún mais de memorizar os tipos e as causas de cada choque, puse acá uma imagencita bem copada que seguramente te vas a acordar. Nosotros vamos empezar por el choque hipovolêmico, acá abajo, ¿sí? Choque hipovolêmico, las causas, desidratación, queimaduras severas também, porque é uma causa de desidratação, e sangrados. Choque, o segundo tipo de choque, choque cardiogênico, afectação cardíaca, exemplo, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva. Terceiro tipo de choque, choque obstrutivo. Choque obstrutivo era causada por uma falha extrínseca, ou seja, algo que comprime o coração e impide sua relajação de maneira adequada, que aí nós temos pneumotórax hipertensivo, recuerden-se que pneumotórax era aire entre as hojas pleurares, e embólia pulmonar também é uma causa de choque obstrutivo. Outras 2 causas seriam o taponamento cardíaco e a pericardite constrictiva, generam a mesma coisa, ¿sí? O pneumotórax, taponamento e pericardite constrictiva têm a mesma fisiopatologia. Qual é essa fisiopatologia? Alteração da distensão cardíaca, ou seja, o coração não consegue relaxar, porque não tem espaço, ou está muito comprimido, não consegue relaxar, não llena as cavidades cardíacas e então a sangre não sai. Ou seja, se não tenho sangue para sair, não há como sair sangue. Basicamente isso. Embólia pulmonar, o famoso TEP, já é um pouquinho distinto da fisiopatologia. É basicamente uma embólia pulmonar, se grande, ou seja, que afeta um vaso grande, uma artéria grande, que aí sim vai produzir o famoso choque obstrutivo. Pero é difícil, não é tão difícil, pero não é tão frequente também que um TEP, somente se é um TEP assim massivo, que vai generar um choque obstrutivo. E o último tipo de choque, esse seria o neurogênico, o choque distributivo, que aí sim nós vamos ter o choque neurogênico e anafiláctico principalmente, pero depois temos o séptico e também o farmacológico. Os 3 principais, em realidade, são 3 que mais se perguntam, ¿sí? O farmacológico devemos já estar gravado a fuego acá, pero os 3 mais que se perguntam é o anafiláctico, principalmente pergunta o diagnóstico e tratamento do anafiláctico, o séptico, principalmente o tratamento do séptico e as causas, e no choque distributivo também que nós temos o neurogênico, generalmente esse só se pergunta qual é a causa, que já vamos ver qual é a causa. Em lo más, por lo general, não suelen hacer mucho hincapié acá, não suelen perder muito tempo, hacer mucho esforço mental nessa parte de choque. Solamente o que te va, se você cobrar muito, é a classificação, o diagnóstico e o tratamento, porque se é um síndrome grave, o paciente nos parte, o paciente nos deixa aí e parte para outra dimensão rapidamente. Fisiopatologicamente hablando, de acordo de cada tipo de choque, nós vamos a ver que os principais tipos de choque seriam hipovolêmico, cardiogênico e distributivo. ¿Sí? Qual é o mecanismo fisiopatológico? O hipovolêmico, que vai generar na pressão venosa central, no gasto cardíaco e na resistência vascular periférica. Recuerden-se, se eu tenho uma perda sanguínea, ou seja por desidratação, em realidade pérdida de volemia, seja por desidratação ou, por exemplo, hemorragias, eu vou ter uma pressão venosa central diminuída, um gasto cardíaco consequentemente diminuído, porque se eu tenho menor volemia, eu tenho menor volume de injecção e uma resistência vascular periférica aumentada. A resistência vascular periférica aumenta justamente para tentar compensar essa pressão arterial, essa volemia que se perdeu. Tenta aumentar a pressão arterial, genera uma vasoconstricção arterial para que tente aumentar a perfusão tisular.
El shock cardiogénico, o sea, shock hipovolémico, ¿qué nosotros vamos a tener? Vamos a tener pérdida de volemia, ¿sí? Entonces, el vaso sanguíneo tiene una reacción compensatoria, que es la contracción, por eso que aumenta la resistencia vascular periférica. El shock cardiogénico, miren acá el shock cardiogénico. Shock cardiogénico es cuando nosotros tenemos una afectación cardíaca del músculo cardíaco. ¿Qué va a pasar con el shock cardiogénico? ¿Tenemos volemia? Tenemos. Pero como el corazón no bombea, genera reflujo. ¿Y refluye para quién? Refluye para los vasos. Entonces genera una dilatación de los vasos, aumentando así la presión venosa central. O sea, en shock cardiogénico aumenta la presión venosa central. El gasto cardíaco, obviamente, que vai estar muy disminuido, porque si el corazón no contrae, no tenemos volumen de eyección satisfactorio, y entonces la resistencia vascular periférica también aumenta. ¿Aumenta por qué? Porque tenemos poco volumen de eyección. Básicamente por eso, o sea, es un mecanismo compensatorio. En el shock distributivo, nosotros podemos tener o una disminución o un aumento de la resistencia, de la presión venosa central, ¿sí? ¿Por qué genera eso? Va a depender del tipo de shock. Por ejemplo, hay shock distributivo que a veces puede tener una presión venosa central disminuida por cuenta de una vasodilatación extrema, o a veces puede estar normal o hasta mismo elevada la presión venosa central en los casos que el paciente no tenga una vasodilatación extrema, ¿sí? Ahí sí, yo no tengo aumento da pressão venosa, não tenho diminuição da pressão venosa central. El gasto cardíaco, a mesma coisa, pode estar diminuído ou aumentado. Todo isso vai depender da pressão venosa central. Recuerden-se do mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? Quanto maior mi retorno venoso, maior é o gasto cardíaco. Ojo nisso, ou seja, maior a contratilidade e o gasto cardíaco. E a resistência vascular periférica, aí sim, é onde está o ouro do choque distributivo. Resistência vascular periférica muito diminuída, porque eu tenho vasodilatação periférica, sim? Tenho vasodilatação periférica. Então, se no choque distributivo, sepam que a resistência vascular periférica vai estar muito, pero muito diminuída. Então, só para recordar, o mais importante acá, hipovolêmico, eu tenho perda de la volêmia, cardiogênico, o coração não bombeia, e distributivo, vasodilatação periférica. Então, lo que más se pregunta acá es la presión venosa central y la resistencia vascular periférica, cómo va a estar. Ya vi preguntar en oral eso en Choice, y en Choice también. Entonces, hipovolémico, presión venosa central disminuida, cardiogénico distributivo aumentada, o el distributivo puede estar disminuida. Y resistencia vascular periférica, el único que está disminuido es el shock distributivo. ¿Ok? Otra cosita, shock obstrutivo, que faltó acá. Si nosotros ponemos um choque obstrutivo, pressão venosa central dá aumentada, gasto cardíaco diminuído, resistência vascular periférica aumentada. Sí, só para que tenham isso presente, porque isso é pergunta de exame. Bueno, quais são os estadios evolutivos de choque? Recuerden-se que, inicialmente, generalmente, o paciente não vai ter, ou seja, não vai apresentar, obviamente que depende da velocidade que se instaura o choque. Pero inicialmente, en la mayoría de las veces, el paciente está estable, o sea, los mecanismos compensatorios consiguen compensar todo eso. Y entonces, con los mecanismos compensatorios, si nosotros empezamos a tratar el paciente en esa fase, el paciente va a tener un buen pronóstico. ¿Cuál es el punto acá del pronóstico? ¿Sí? El pronóstico está dado a partir de la detección de la causa del shock y del tratamiento de la misma. Si nosotros no comemos algo ahí, o paciente pode partir para uma outra dimensão. Quais são os mecanismos compensatórios que esse paciente pode, ou seja, o paciente não, que nós, nosso corpo é tão perfeito que compensa quase todo. Primeira coisa que quase sempre se genera é a taquicardia compensatória. Intenta o corpo a manter com vasoconstricção a pressão arterial e nós vamos ter nesse quando está compensado o choque, quando está compensado, nós vamos ter pouca sintomatologia. Ou seja, o paciente vai estar caminhando, a vezes pode apresentar, dependendo da causa, uma hipotensióncita ortostática, algo assim. Então, ojo, se nós detectamos e tratamos de maneira adequada o paciente nesse estadio, ok, perfeito, logramos éxito. Pero se nós não comemos algo e o paciente descompensa, ou já viene descompensado, aí sim o paciente já vem com signos e sintomas neurológicos, como diminuição do nível de consciência, signos e sintomas cardíacos, como soplo, pode vir com taquicardia, hipotensão, e signos e sintomas renais. Qual é o principal signo e síntoma renal que o paciente vai apresentar? Ou seja, qual é o principal signo? La
oligoanúria. Se a principal coisa que o paciente apresenta quando há uma hipoperfusão renal, o paciente simplesmente não orina. Se não há filtrado glomerular, não há formação de orina, porque o riñón sensa isso, sensa aí nas células juxtaglomerulares, sensa um pouco sódio e aí já empieza a reabsorção de todo. ¿Sí? Entonces activa el sistema de angiotensina-aldosterona y reabsorbe toda la agua. No forma orina. Por eso que ese paciente va a tener oliguria o anuria hasta mismo dependiendo del tipo de shock y de la gravedad del shock. Una cosita que nosotros tenemos que saber es la formulita de la presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco multiplicado o por resistencia vascular periférica. ¿Por qué yo digo que es importante saber esa formulita? Porque nos hace razonar por que o choque pode compensar. Por exemplo, quando eu tenho uma pressão arterial, ¿sí? Como a pressão arterial está dada por um gasto cardíaco e resistência vascular periférica, quando eu diminuo a resistência vascular periférica, por exemplo, no caso de um choque distributivo, o gasto cardíaco, eu tenho um aumento do gasto cardíaco para tentar compensar. E quando eu tenho uma diminuição do gasto cardíaco, eu tenho um aumento da resistência vascular periférica. Se nós volvemos acá, queda muito mais sencillo de razonar. Então, pressão arterial é igual a gasto cardíaco multiplicado por a resistência vascular periférica. Se eu tenho, então, uma diminuição de la resistência vascular periférica, o gasto cardíaco tenta subir para compensar. Se eu tenho o contrário, tenho um gasto cardíaco diminuído no caso do choque cardiogênico, a resistência vascular periférica tenta compensar, aumentando a mesma. Então, essa formulita é pergunta de oral e também é pergunta de escrito, pero mais frequentemente é pergunta de oral. Sepa essa formulita porque nos ajuda a entender e a compreender quando o choque do paciente, ou seja, dependendo do caso, quando aquele choque está compensado e quando está descompensado. Quem está compensando quem para que nós entendamos o mecanismo fisiopatológico do tipo de choque. Bueno, um pouquinho acelerado, pero tranqui todavía. Nós agora vamos ingressar em cada tipo de choque. Por exemplo, vamos começar por el choque hipovolêmico e sí o sí é necessário prestar bastante atenção acá, porque são cositas que nós já vimos em fisiologia, também já vimos aí em algumas classes de cardio, pero são cositas bem importantes que nós temos que recordar a respeito dos tipos de choque. Choque hipovolêmico. Quando falamos de hipovolêmico, falamos de baixa volêmia. Se falamos de baixa volêmia, quais são as causas que podem causar? Quais são as causas que podem generar essa hipovolêmia? Todo o que diminui o conteúdo vascular. Basicamente, bem sencillo, como, por exemplo, hemorragias, desidratação e formação de terceiro espaço são as principais causas de diminuição do conteúdo vascular. É a variedade, segundo Harrison, mais frequente e qual é a clínica desse paciente? Sempre a clínica depende do tipo de choque, gente. Recuerden-se isso. Por exemplo, se nós temos alguns signos e sintomas, são meio que generales, pero por lo general, assim, alguns signos e sintomas são generales, pero a vezes algumas apresentações clínicas são características. Por exemplo, se nós temos baixa volêmia, nosso sistema simpático sensa isso e estimula, ou seja, aumenta sua atividade simpática. Então, se genera hiperventilação, taquicardia, liberação de hormonas de estresse, porque as hormonas de estresse vão ajudar a taquicardia e a hiperventilar o paciente, e diminui a diuresis. Sempre teremos hipovolêmia, vamos ter diminuição da diuresis, porque diminui o filtrado glomerular. A piel vai estar fria, pálida e a sudoração profusa. Recuerden-se que quando nós temos hipovolêmia, nosso corpo tenta aumentar a resistência vascular periférica e também faz uma cosita para compensar. Genera vasoconstricção periférica para aumentar o fluxo sanguíneo nos órgãos nobres, cerebro, coração, hígado, riñón, cerebro, riñón, coração, hígado e intestino. ¿Sí? Genera basicamente vasoconstricção periférica para que aumente a perfusão dos órgãos nobres. Então, nós vamos ter em extremidades piel pálida, fria e sudorosa. A desidratação ou qualquer diminuição do conteúdo vascular genera o signo del pliegue e
del llenado capilar. ¿Qué es el signo del pliegue? Nosotros agarrábamos acá la pelanca, o sea, la gordura, el músculo acá del paciente, el músculo no, la piel del paciente acá en la región del deltoides, ¿sí? Y soltábamos. Otro tipo de signo de pliegue que nosotros podemos hacer para evaluar la hidratación del paciente es eso. Agarramos la piel, por ejemplo, del antebrazo, soltamos. Si ustedes pueden ver, vuelve rápido, ¿sí? El paciente con signo del pliegue vuelve lentamente cuando yo suelto, ¿sí? Vuelve bien lento y a veces queda así. Signo del llenado capilar. Ese sí o sí es pregunta de examen, ¿sí? Signo del llenado capilar, básicamente nosotros vamos, agarren ustedes ahí, agarren y hagan para nunca más olvidar. Presionen por 10 a 15 segundos eso, así, el hecho ungueal, o sea, la uña, presionen ahí, tal cual como yo estoy haciendo, ¿sí? Y miren después la uña, miren la velocidad que desaparece, queda blanco, ¿sí? Por cuenta de la falta de sangre. Miren la rapidez, ¿sí? Esa rapidez es el llenado capilar. Así nosotros evaluamos el llenado capilar. Presionamos y cuando soltamos el dedo, debe llenar el capilar de 1 a 2 segundos. Si tarda más de 3 segundos, el llenado capilar ya está lento y si tarda más de 5 segundos, está extremadamente reducido el llenado capilar. Entonces tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, una vasoconstricción y también tenemos que pensar, ya ir pensando en las causas, como por ejemplo un shock hipovolémico. Llenado capilar, entonces, se pregunta mucho y otra cosita que se pregunta es a respecto de la diuresis. Sepan la diuresis en cualquier tipo de shock. Entonces, el shock hipovolêmico y esa tablita graben a fuego, tengan siempre presente porque siempre pregunto de examen. Vamos clasificar el shock hipovolêmico en 4, de acuerdo a la pérdida de la sangre, o sea, la cantidad de sangre perdida. Grado 1, cuando el paciente perdió aproximadamente 750 mililitros. Grado 2, 750 a 1 litro y 500. Grado 3, 1 litro y medio a 2. Y grado 4, más de 2 litros, el paciente perdió. O sea, en porcentaje eso daría aproximadamente 15% de la volemia, 15 a 30%, 30 a 40% y 40%. Grafen esses dados acá, porque é pergunta de exame, é pergunta de choice generalmente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos pérdida de 750 mililitros de sangre, nosotros tenemos la activación de múltiples mecanismos compensatorios, entonces intenta compensar y consigue compensar. Por ejemplo, el pulso va a estar aproximadamente 100 latidos por minuto, presión arterial va a estar normal, 120 por 70, presión diferencial va a estar normal o aumentada, o sea, va a estar normal, básicamente. La frecuencia respiratória de 14 a 20, normal. Os mecanismos compensatórios estão conseguindo compensar essa perda de volemia. Releno capilar, 750 mililitros es muy poco. Entonces, parece mucho para nosotros, casi 1 litro de sangre perdida. Mucho. Pero el cuerpo es tan perfecto que consigue compensar eso. Diuresis, acá sí, ojo. Diuresis, 30 mililitros por hora. ¿Sí? 30 mililitros por hora. Estado mental, ligeramente ansioso y reemplazo de líquidos. Nosotros, si vamos a reemplazar los 750 mililitros, vamos a utilizar cristaloides. ¿Qué son los cristaloides? Cristaloides es Ringer lactato y solución fisiológica. Nunca digan suero fisiológico, porque senão viene algún docente y te pregunta, ¿qué es un suero fisiológico? Sí, solución fisiológica y Ringer lactato. Grado 2 de hipovolemia, del shock hipovolêmico. Seria quando o paciente apresenta uma perda sanguínea de desde 750 mililitros hasta 1 litro y 30, ou seja, 15 a 30% de la volemia. El pulso, la frecuencia cardíaca sigue en los 100, o sea, está compensando todavía. La presión arterial también compensa, pero la presión diferencial está disminuida. Las respiraciones ahí sí sube un poquito, ¿sí? Sube hasta 20 y 30, pero miren una cosa, prueba del relleno capilar. Positivo. ¿Cuándo que es positivo? Cuando sobrepasa de 5 segundos. Estaba escrito acá atrás, ¿sí? Llenado capilar mayor de 5 segundos es positivo. Diuresis já diminui um pouquinho e isso hay que saber, gente. Sempre quando liga um paciente, qualquer paciente que ligue grave, pongan vías. Uma das principais vías é que nós vamos poner, obviamente que é a endovenosa, ou seja, a venosa, via venosa ou via central, que nós vamos utilizar, pero recuerden-se de poner um catéter na sonda vesical para evaluar a diuresis. Essa pergunta de oral, seguramente, se sempre se pergunta isso, quando vamos a descer o diagnóstico, quando vamos evaluar em qual grado de hipovolemia ou del choque que está o paciente, temos que evaluar a diuresis. ¿Sí? Solo para que recuerden-se, 20 a
ou seja, se nós ponemos que o paciente perdeu 750 mililitros, deve urinar 30 mililitros em 1 hora ou 15 mililitros em 30 minutos. Sim, a metade, obviamente. Então, paciente grado 2, 20 a 30, acá também, sistema nervioso central de grado 2 está ligeiramente ansioso e reemplaço de líquidos, nós vamos a reintroduzir, vamos a expandir, seria a palavra correta, esse paciente com cristalóides também. Grado 3, paciente já perdeu 30 a 40% da volemia, ou seja, 1,5 litro a 2 litros de sangue. Aí sim é bastante coisa, gente. Pulso, aí sim já empieza a disparar, taquicardia. Pressão arterial já empieza a cair, 90 por 50. Pressão diferencial vai estar diminuída. Respirações, ou seja, a frequência respiratória, 30 a 40 respirações por minuto. E Leonardo capilar sempre vai estar positivo. Diuresis, mirem isso, pergunta de exame, 5 a 10 mililitros por hora. Sistema nervioso central, estado mental, nível de consciência, ansioso ou confuso, um dos dois, depende da quantidade de sangue e da resposta do paciente relacionada a isso, e reemplaço de líquidos, não é somente de cristalóides. Agora temos que reemplaçar a sangre, ou seja, hacer transfusão. ¿Por que se hace transfusão nesse paciente? Justamente porque se nós só expandimos o paciente vai quedar com a mesma quantidade de hemoglobina. E se sigue com a mesma quantidade de hemoglobina, o paciente não vai levar oxígeno aos tecidos. Aí está onde temos que prestar atenção. Se não temos hemoglobina, não levamos oxígeno. Ok? Se nós enfiamos, ponemos no paciente hemoglobina, ou seja, hacemos uma transfusão sanguínea e estamos expandindo o paciente e também ponendo hemoglobina para dentro, porque provavelmente se o paciente perdeu 2 litros de sangue, perdeu bastante hemoglobina. Grado 4, mais de 2 litros de sangue, acá sim, perdeu mais de 40% da volemia. Frequência cardíaca, mirem acá como está, é um mecanismo reflejo, aumenta muito, taquicardia maior de 140 latidos por minuto. Pressão arterial menor de 85, 45, está uma hipotensão jodida acá. La respiração, o paciente vai ter de 30 a 40 respirações por minuto. Releno capilar vai estar positivo, ou seja, tarda seguramente mais de 10, 15 segundos. Diuresis, não orina em 30 minutos nada. Sim, reconhece que temos que evaluar a diuresis aos 30 minutos e também a la hora, obviamente, sim, não vamos deixar 1 hora de paciente aí, porque pode descompensar. O sistema nervioso central vai estar confuso e um pouquinho, a vezes, deprimido, ou seja, não está orientado em tempo e espaço, e nós sempre vamos expandir o paciente com cristalóide e vamos lhe dar, meter-lhe sangue aí adentro. Então, se você saber essa tablita, porque é pergunta de exame de acordo à gravidade da perda sanguínea, que vai generar? Reconhece uma cosita, em realidade, reconhece várias cositas, mas as principais são quantidade de sangue perdida, porcentagem, los mecanismos compensatórios, ou seja, pulso, tensão arterial e ventilações por minuto, ou seja, respirações por minuto, e reconhecida diuresis. São os signos melhores assim para nós que vamos evaluar nosso paciente. E o leonado capilar, obviamente que temos que saber. Vamos agora ao próximo tipo de choque, que é o choque cardiogênico. Choque cardiogênico, como seu próprio nome diz, temos uma afectação da bomba cardíaca, ou seja, um falho miocárdico intrínseco, diretamente afeta quem? O coração. Quais são as causas do choque cardiogênico? Infarto agudo do miocárdio, miocardites, valvulopatias e também as arritmias podem generar choque cardiogênico. Infarto, vamos explicar a fisiopatologia. Infarto, necrose do músculo, o músculo não contrai mais, então diminui a pressão arterial, diminui o gasto cardíaco, perdão, não a pressão, diminui o gasto cardíaco. Se diminui muito o gasto cardíaco, choque cardiogênico. Miocardites, principalmente as miocardiopatias, miocardites restritivas. As miocardites são uma inflamação do miocárdio e também generam afectação da contracção ventricular e auricular. Valvulopatias, relacionado ao volume de ejecção. Volume de ejecção afeta quem? Gasto cardíaco. E arritmias também afeta quem? Gasto cardíaco. Pero por que afeta as arritmias do gasto cardíaco? Reconhece a formulita do gasto cardíaco também. É necessário ter presente acá. Gasto cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicado por volume sistólico. Ok? Multiplicado. Ou seja, vezes, cruz. Aí. Não é dividido, é multiplicado. Então, se nós temos uma frequência cardíaca nova, nós vamos ter diminuição do gasto cardíaco. Quem compensa a diminuição do gasto cardíaco?
bien ahí, bien lo que nosotros vimos antes. La resistencia vascular periférica. Entonces, el cuerpo de manera automática va a aumentar la vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica para que intente aumentar la presión arterial. ¿Por qué el cuerpo intenta aumentar la presión arterial? Justamente porque la presión de perfusión tisular depende de la presión arterial. ¿Ok? Recuérdense eso porque es importante para... O sea, es importante saber esa partecita ahí, es importante entender esa parte de shock cardiogénico y de los tipos de shock. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? Obviamente que depende de la causa, ¿sí? Si es una valvulopatia, clínica va a ser otra, pero generalmente suelen compartilhar algunos signos y síntomas que son relacionados con la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, soplo cardíaco, disnea, esputo rosado o asalmonado e aumento da pressão venosa central e resistência vascular periférica. Isso é pergunta de oral, isso é pergunta de choice. Sepan o quadrito aí que nós vimos do choque cardiogênico, hipovolêmico e distributivo. Por favor, memorize esse quadrito, escreva nesse quadrito aí na parede, no frente, aonde queiram, gente. Por favor, aumenta a resistência vascular periférica e também a pressão venosa central. ¿Por que aumenta a resistência vascular periférica? Já hablamos, porque tenta compensar um barro gasto cardíaco. E por que genera aumento da pressão venosa central? Porque regurgita, vuelve a sangre aí para a vena, então dilata a vena. Então, o paciente vai ter piel sudorosa, fria e diminuição da pressão arterial e as causas principais são infarto, valvulopatias e arritmias. Recuerden dessas causitas aí de choque cardiogênico. Depois, nós vamos ver uma maneira resumida de tratamento, diagnóstico e tratamento de choque. Pero, basicamente, agora vamos a definir quais são os tipos e já vamos ingressar aí na parte do diagnóstico e tratamento. Choque obstrutivo. Prestem atenção acá, sumamente importante. Choque obstrutivo, a diferença do choque cardiogênico é quando temos uma falha miocárdica extrínseca, tá? Acá está a definição. Falho miocárdico extrínseco. O que quero dizer com extrínseco? Que afecta o coração de afuera hacia dentro. Afecta a pré-carga e a pós-carga. Ok? Pré-carga e a pós-carga. Quais são as causas principais e que mais se perguntam? Pneumotórax da tensão, taponamento cardíaco e el TEP. São as três principais causas e o que mais se pergunta de acá. Qual é a fisiopatologia de cada um para compreender o choque obstrutivo? Basicamente, pneumotórax da tensão, já hablamos, e taponamento, pneumotórax da tensão e taponamento sigue o mesmo razonamento. Comprime o coração. Então, se comprime o coração não se dilata de maneira adequada e então não llena as cavidades e diminui muito o gasto cardíaco. Qual é o ponto do taponamento cardíaco? O taponamento cardíaco é quando temos muito líquido entre o coração e a pleura, então se genera um taponamento cardíaco, tapona o coração. TEP. Qual é a fisiopatologia do TEP? TEP, recuerden-se que de la aurícula derecha passa a sangue ao ventrículo direito, do ventrículo direito passa a artéria pulmonar. Em la artéria pulmonar, que vai generar quando nós temos um êmbolo aí passando. Se eu tenho uma obstrução, por exemplo, de uma artéria pulmonar, que é um êmbolo gigantesco, aí sim nós temos a incapacidade, deixa eu ver se tenho acá uma imagem, ¿sí? Temos generalmente TEP, um êmbolo que se desplazou, generalmente o TEP nós vamos ver que o êmbolo provém de los vasos femorais profundos, e vasos femorais profundos, e generalmente o que passa? Esse êmbolo viaja, chega à artéria pulmonar e aí obstrui. Quando obstrui, recuerden-se que regurgita a sangue, o coração não consegue bombear a sangue para passar, porque se obstrujou, se está do lado direito, liga ao pulmão e queda aí, então não passa a sangue para oxigenar de volta. Então, toda essa sangue regurgita e então aumenta muito a pressão venosa central. Regurgita para as venas. Reconhece isso, aumenta muito no TEP a pressão venosa central. Pergunta de mi oral, não de final de clínica, sino que de segunda era. Perguntou, me deu um paciente, me hizo um caso clínico, o docente, o doutor Vera e doutor Honorá, foi Vera que me deu um paciente com hipotensão, ingurgitação jugular, taquicardia, ruídos hipofonéticos e não me dijo taquicardia, pero me deu um paciente com hipotensão, ruídos hipofonéticos e a ingurgitação jugular. Então, clínica de um paciente com choque obstrutivo é, obviamente, hipotensão, hipoperfusão tisular, silêncio auscultatório, sim, dependendo da causa, tríada de Beck,
¿Qué es la tríada de Beck? Tríada de Beck es la tríada del taponamiento cardíaco. Eso me dio el docente, el Vera, ¿sí? Para que yo desarrolle el caso clínico y me lleve a taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la tríada de Beck? Ingurgitación jugular, taquicardia y disminución de los ruidos cardíacos. ¿Qué sería la disminución? Ruidos hipofonéticos. ¿Qué puede aparecer en el choque obstrutivo también? Pulso paradórrico, antecedentes de trombose venosa profunda e, obviamente, aumento da pressão venosa central. Estamos falando acá de tanto de pressão venosa central, mas como que eu evaluo a pressão venosa central? Catéter de Swan-Ganz se utiliza para evaluar a pressão venosa central. Se evalúa com o catéter, cateterismo de la vena central. ¿Sí? Basicamente isso. Cateterismo, catéter de Swan-Ganz se utiliza acá. Deus mío. En mi oral de clínica, que fue de la segunda era de clínica, cardiología, obviamente, me preguntó, me dio un paciente con tríada de Beck y era para diagnosticar cuál era la diferencia. Otra cosita, cuál era la patología. Otra cosita que me preguntó también, y le dejo para que ustedes busquen, yo sé, pero busquen eso, porque fue otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de ingurgitación jugular que no se colapsa? E quais são as causas de ingurgitação jugular que se colapsam. Vou dizer uma das causas de las que não se colapsa e uma das causas que se colapsa. Uma das causas de ingurgitação jugular que não se colapsa é o taponamento cardíaco. Se queda sempre ingurgitado. Ou seja, o que é colapsar? É quando a vena, quando se contrai a aurícula no último chorro, a vena se vacía e contrai, ou seja, se colapsa. E depois vuelve a hinchar, colapsa e vuelve a hinchar. Uma das causas, então, de ingurgitação jugular que não se colapsam, e anotem isso, é o taponamento cardíaco. Obviamente que outro tipo que não se colapsa seria o pneumotórax, atenção, tá? Ok? Outra causa de ingurgitação jugular que se colapsa seria, por exemplo, na valvulopatia, na estenose tricuspídea ou na insuficiência tricuspídea. Exemplos, ok? Anotem isso porque foi minha pergunta aí, me levou a isso, me perguntou a respeito de ingurgitação jugular que se colapsa e que não se colapsa. Então, o TEPzito que passava um trombo, ácido pulmão e regurgitava toda essa sangue. Obviamente que não se oxigena nada, porque não passa a sangue acá, a sangue que está carboxigenada. Não oxigena porque temos um trombito acá. Então, ¿qué pasa? Regurgita, entonces aumenta la presión venosa central. Taponamiento cardíaco, la misma cosa. ¿Sí? Taponamiento sería cuando teníamos un líquido ahí entre el pericardio y el corazón. Entonces obstruía, impedía que el corazón se distenda, se relaje de manera adecuada en diástole, entonces no llenaba las cavidades y ahí el paciente no tenía un gasto cardíaco adecuado. Choque distributivo. Acá sim, prestem bastante atenção. Choque distributivo, teríamos que saber os 4 principais, em realidade são 3. Seria, quais são os 3 principais? Anafiláctico, neurogênico e o outro, te recordás? Anafiláctico, neurogênico e qual mais? Vamos ver se te recordás. Sim? Não? Então, choque obstrutivo. Quais são as principais causas de choque obstrutivo? Temos o choque obstrutivo, não, gente, distributivo, perdão. Estou pensando um pouquinho lejos em lo que eu vou falar. Estou um pouquinho em frente. Choque distributivo, temos que recordar do choque anafilático, o farmacológico, o choque anafilático, farmacológico, neurogênico e também tem o choque aí do aldosteronismo, pero isso não é importante. Seriam 5 tipos de choque, pero o principal é o neurogênico, anafilático e séptico. Me comi o séptico de uma forma incrível. Sabia que estava faltando um, pero os principais são o neurogênico, anafilático e o séptico. Um tip para a vida, ¿sí? É essa. Quando temos uma picada de abeja, miren acá que sobra uma cosita. Temos o ferrón, si bien na punta, e acá temos uma bolsita. E nessa bolsita queda veneno, ¿sí? Queda um pouquinho de veneno. Quando vocês vão sacar, e isso eu aprendi em La Guardia, acá em minha cidade, quando vocês sacam isso, não saquem por la bunda, por essa puntita acá, essa bolsita. Sempre agarrem a pinça e saquem por el ferrón. Porque se nós apretamos, acá temos, por exemplo, um paciente que tem 50 picadas, 50 ferrones, ou ponemos que tenha 10. Já agarrei uno com 5, 8 ferrones, creo que era. Gente, não se pode apertar,
la bolsita acá, porque si nosotros apretamos, queda veneno acá y se inyecta el veneno. Entonces empeoramos la clínica del shock anafilático del paciente. Entonces, ¿a dónde vamos a pensar? Justamente en el ferrón y sacamos eso. Eso aprendí entrenando. Nunca apretem la bolsita, siempre saquen por el ferrón. Entonces, shock distributivo vasogénico. ¿Por qué se llama vasogénico? Porque hay vasodilatación arterial. ¿Cuáles son los, o sea, la definición entonces? Tenemos la fisiopatología, tenemos vasodilatación arterial, vasodilatación excesiva. Entonces tenemos alteración del continente del contenido vascular. ¿Tenemos volemia? Tenemos, pero el continente, el agujero ahí que estaba, no es más, no tiene la misma presión, o sea, no tiene la misma dilatación. Entonces, cuando se dilata, tenemos la misma volemia, pero no es suficiente para mantener una presión y perfusión adecuada. ¿Cuáles son las causas? O sea, tenemos una vasodilatación. Las causas más frecuentes, los tipos, es el neurogénico, anafilático, séptico, el farmacológico y tenemos el del aldosteronismo. Pero del aldosteronismo, tachen de ahí, ustedes van a ver en sexto, en endócrino, sepan, neurogénico, anafilático, séptico y el farmacológico. Farmacológico, no puse acá, pero si quieren anotar, son fármacos que generalmente generan vasodilatación. ¿Cuáles son los fármacos? Los vasodilatadores, tá? Solo para que recuerden-se. No pregunta essa parte de choque distributivo e farmacológica, não pergunta, pero sepan, tenham presente. Choque neurogênico. El choque neurogênico, acá sí, nosotros vamos a tener una vasodilatación excesiva por excesiva liberación, excesiva activación del tono simpático. O sea, en el neurogénico, nosotros tenemos las causas, como por ejemplo, o accidentes de auto, donde hay lesión medular, y otra causa que es la anestesia, anestésicos, generalmente los anestésicos raquimedulares. Eso también puede generar shock neurogénico. ¿Cuál es la clínica? La clínica es la misma de cualquier shock distributivo. ¿Cuál era? Vasodilatación. Entonces genera disminución de la presión arterial por cuenta de la resistencia vascular periférica, disminuye mucho. ¿Quién intenta compensar la resistencia vascular periférica? El gasto cardíaco sube y entonces no consigue compensar essa alteração de continente e contenido, e então o paciente tem um choque distributivo na mala perfusão tisular, na mala perfusão generalizada. Qual é o, então, o choque neurogênico? Sepan, anestésicos e trauma raquimedular, ok? Tranqui. Choque anafilático. Há uma sobre-resposta a um alérgeno, ou seja, a um veneno, a um alérgeno, a fármacos, a toxinas. Então, temos uma grande vasodilatação periférica por conta da degradação dos mastocitos. Quais são as causas? Picadura de aranha, picadura de abeja, é muito frequente, de vispa, qualquer coisa que genera reação anafiláctica e, obviamente, farmacológica. La clínica del choque anafilático, bien característico. O paciente parece que puso um botox. Sí, déjame ver se tenho acá. Não tenho. O paciente parece que puso um botox. Sí, eu pensei que tinha acá, pero não tenho. Justamente quando o paciente é picado por uma abeja, uma avispa, é bem característico, é bem copado. Há vasodilatação periférica, pero qual é o ponto de choque anafilático? Não é que solamente genera vasodilatação, e que genera vasodilatação em um lugar muito específico. Aonde é esse lugar bem específico que genera a asfixia? Justamente é um edema de glotes. Genera vasodilatação em la glotes, genera edema em la glotes, e la glotes cierra la tráquea. Al cerrar la tráquea, el paciente no muere muchas veces de vasodilatación, muere de asfixia. Entonces, por eso que el shock anafilático, nosotros vamos a ver que es bien grave y nosotros tenemos que tratar así rápidamente porque si no el paciente parte por otra dimensión por cuenta de la asfixia. Entonces, shock anafilático, además de la vasodilatación, genera vasodilatación en un lugarcito específico que es en la glotis. Vasodilata dentro da glotis, edema de glotis, asfixia. Ok? Reconhece isso. Choque séptico. Acá sim, é uma sobre-resposta do sistema imune a uma infecção. Quais são as causas? Infecção do trato urinário, infecção respiratória, qualquer infecção, qualquer infecção que haga um síndrome de resposta inflamatória sistêmica com um germen, aí sim, nós vamos ter, então, o choque séptico. Só para que recuerden-se, choque séptico.
una infección, entonces si nosotros tenemos una infección, tenemos que tratar con antibiótico. No olvídense del antibiótico acá. Anafilático, ya vamos a ver el tratamiento, es una tríada, un triple tratamiento bien copado. Y entonces la clínica del shock séptico, la única cosa que vamos a agregar, además de sudoración, piel fría, aumento de taquicardia, taquipnea, hipotensión, todo eso, vamos a agregar fiebre, ¿sí? Shock séptico, recuerden que el paciente va a tener fiebre por la infección. ¿Cómo que se hace el diagnóstico de sepsis, de shock? Bien característico, ¿sí? Sepan que el más frecuente es el hipovolémico, después tenemos el shock séptico, después el cardiogénico, en ese orden. Para diagnosticar, entonces, es básicamente clínica y entonces vamos a necesitar de una cosita. 3 tópicos bien importantes. Después tenemos criterio diagnóstico, pero sepan que por la clínica nosotros vamos a necesitar de hipotensión arterial, o sea, presión arterial menor o igual, mi factor el igual acá, de 90 sistólica o menor o igual de 60 de diastólica, de milímetros de mercúrio. Hipoperfusão tisular, que es dada por palidez y frialdad cutánea principalmente, y disfunción multiorgánica, que nosotros caracterizamos como disfunción multiorgánica. Disminuição do nível de consciência, diuresis menor de 0,5 mililitros quilo hora e dificuldade respiratória ou isquemia miocárdica. Quanto que dá a diuresis? Se por aí te aparece de outra forma, menor de 30 mililitros quilo hora. ¿Sí? Puede aparecer de esa forma también. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Siempre nosotros tenemos que tener la tríada, hipotensión, la hipoperfusión y disfunción multiorgánica y siempre tratamos como si fuera una enfermedad grave. Si nosotros no actuamos, el paciente parte para otra dimensión. Punto bien importante es que el paciente va a tener signos y síntomas comunes en todos los tipos de shock, que generalmente son dados por cuenta de la hipoperfusión tisular, que es la hipotensión, la oliguria, frialdad cutánea, retraso en el reneno capilar, diaforese, que es la sudoración, y alteración de la conciencia. Generalmente es general para todos los tipos de shock. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, signos y síntomas que orientan la causa, por ejemplo, shock hipovolémico, paciente tuvo un sangrado por un tiro o un cuchillazo. Cardiogénico, paciente já tinha insuficiência cardíaca ou é um obeso, que nós relacionamos, opa, esse paciente tem dolor precordial, tem elevação das enzimas cardíacas, infarto agudo do miocárdio pode dar um choque cardiogênico. Então, já nos guia para uma causa. Obstrutivo, paciente levou um cutilhaço justo na parte do tórax e aí generou um pneumotórax. Distributivo, o paciente foi picado por múltiplas abejas ou tem uma infecção ativa. Shock distributivo. Então, sempre recuérdense de los signos e síntomas que nos orienta a la causa, porque sem saber a causa, nós não conseguimos tratar de maneira adequada o choque. Quais são os critérios de diagnóstico de choque? E isso saber, sí ou sí, como la palma de la mano. Aparência de enfermidade ou alteração do estado mental, frequência cardíaca, taquicardia, maior de 100 latidos por minuto, frequência respiratória maior de 22, ou pressão arterial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercúrio, déficit de bases em sangue arterial ou aumento de lactato. Por que é necessário ter déficit de bases e aumento de lactato? Porque, recuérdense, hipóxia tisular não hace o ciclo de Krebs, ou seja, não hace glucólise, não hace glucólise, meu Deus do céu, estou muito acelerado. Quando o paciente tem hipóxia tisular, o que vai ocorrer não é glucólise aeróbica, genera glucólise anaeróbica. Porque essa glucólise anaeróbica tem um produto aí que não é muito conveniente, que é o lactato, o ácido láctico. Então, se temos acumulação de ácido láctico na sangue, diminui o pH, há déficit de bases na sangue arterial. Ou seja, por que há déficit de bases? Porque as bases são utilizadas como buffer, ou seja, se une com o ácido para tentar equilibrar o pH. Diuresis inferior a 5 mililitros por quilo por hora e hipotensão arterial maior que dura mais de 20 minutos en el paciente. ¿Cuántos criterios nosotros necesitamos para diagnóstico? Mínimo 4, ¿sí? Para diagnosticar shock. E basicamente a tríada de hipotensión, disfunción multiorgánica y también la hipoperfusión tisular, que nosotros vamos a evaluar, pero ahora con la clínica y también con alterações laboratoriais. Recuerden que mínimo 4. Acá está. Mínimo 4 critérios para diagnóstico de choque. Choque, diagnosticamos choque, vamos a buscar a causa. Então, sempre recuerden que é uma emergência. Eu sempre vou orientar meu estudo para o que necessito. Ou seja, sospecho de sepsis, pido um hemograma, um hemocultivo. Sospecho de
infarto, vou pedir troponinas cardíacas no laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. ¿Sí? Oriento sempre mi estudio de acordo com a causa. Sospecho, por exemplo, de um TEP, dímero D, laboratório dímero D TEP. Se recuerden essas cositas aí, porque suelen perguntar aí no exame, te suelen levar para ter al matador, como eu a vezes digo. Então, em emergência sempre eu guio meu estudo, pero sepan, laboratório, ecocardiograma, radiografia de tórax e a ecografia de urgência, protocolo RUSH. Rapid Ultrasonic in Shock. ¿Sí? Básicamente, no es esa la nomenclatura, no es como se dice, pero sirve para evaluar básicamente el protocolo RUSH, evalúa la bomba, el tanque y las tuberías. Bomba es el corazón, si hay, por ejemplo, derrame pericárdico, y evalúa las cámaras y válvulas cardíacas. El tanque sería el volumen intravascular, ¿sí? Y en las tuberías, por ejemplo, evalúa los vasos. El tanque, entonces, sería, averigua si la vena, o sea, la... vena cava está colapsada. Vena, me vi num central acá, pero vena cava está colapsada. Evalúa também se os vasos estão de maneira adequada, ou seja, evalúa as porções de la aorta, porque recuerden-se, um paciente com aneurisma de aorta, com dissecção de aorta, pode ser, paciente com dissecção de aorta pode ser um choque hipovolêmico, por increíble que pareça, sí, pode ser um choque hipovolêmico. Então, evalúa o coração, a quantidade, o volume intravascular e também evalúa as porções de los vasos sanguíneos. Podemos pedir TAC e arteriografia para detectar a causa. Por exemplo, causa, por que nós vamos pedir uma TAC? Basicamente para evaluar se o paciente, exemplo, um cutilhaço, se pede uma TAC para evaluar o pneumotórax e também para evaluar se há rompimento de alguma costilha, ou quando o paciente tem um traumatismo de alto, para que se pede um ataque? Evaluar además de todas as costilhas, a caja torácica, evaluar a médula. Então, é sumamente importante que, em emergência, nós vamos guiar nosso estudo. Como eu disse antes, sabendo diagnosticar o tipo de choque, nós vamos pedir os estudos específicos para diagnosticar e para tratar. Quais são os objetivos do tratamento do choque? E isso acá prestem bastante atenção. Que nas primeiras 6 horas temos pautas bem específicas, como, por exemplo, manter uma pressão arterial média maior de 90, uma sistólica, maior de 90, uma média maior de 65 milímetros de mercúrio, pressão venosa central de 8 a 12 centímetros de água, o valor normal é de 2 a 8 ou de 3 a 11, manter, ou seja, o valor normal em milímetros de mercúrio de 12 a 8 ou 3 a 11 centímetros de água, manter uma boa perfusão renal, ou seja, diuresis mais de 1 mililitro quilo hora, corrigir a acidose metabólica e conseguir uma pressão de oxígeno de maior de 60 milímetros de mercúrio. Esses são os objetivos. São perguntados os objetivos? Não, generalmente não se perguntam os objetivos. O que se pergunta são as medidas generais que nós vamos fazer para o paciente. Quais são as medidas generais? Principalmente de cúbito supino em posição de Trendelenburg, ¿sí? É essa posiçãozinha de acá, porque nós ponemos o paciente em decúbito dorsal com as pernas hacia arriba. Questão de lógica. Acá temos muita sangue. Generalmente os vasos de las pernas são vasos gruesos, grandes. Necessitam muita sangre. Então, se nós ponemos de cabeça hacia abaixo, assim como está, ou seja, as pernas hacia arriba, facilitamos o retorno venoso e diminuímos a quantidade de sangue que vai hacia a periferia. Então, de cúbito supino ou em posição Trendelenburg, 2 vias, sempre a todo o paciente que está inestável ou que está grave. Monitoreio, oxígeno e vias. Quais são as vias? Mínimo 2 vias gruesas, 14 e 16, ou uma via central. A calo de eleição, obviamente, gente, é uma via central. Monitoreio de pressão arterial média, de signos vitais como temperatura, pressão arterial já foi, temperatura, pressão, latidos cardíacos, ou seja, isso, latidos cardíacos e expansão torácica, movimentos respiratórios, monitoreio da diuresis, saturação de oxígeno e analgesia se necessário. Tratamento que nós vamos fazer quando o paciente llega com choque. Tratamento é reanimador. Recuerden que o choque, há um ponto acá. Casi todos os tipos de choque aceitam que nós ponemos infusão de líquidos, ou seja, cristaloides.
¿Cuál es el tipo de shock que nosotros no podemos infundir líquidos? Shock cardiogénico. ¿Por qué no se infunde líquidos en el shock cardiogénico? Corazón no consigue bombear los 5 litros que tiene. ¿Vos vas a meter más 1 o 2 litros en el paciente? No. Si la bomba no consigue ya manejar el volumen, la volemia que tiene, no se pone más litros de... no se expande el paciente. Recuérdense eso, porque si usted pone solução fisiológica, ringelactato, al paciente que tem um choque cardiogênico, le vai mandar diretamente a outra dimensão. Se isso é pavada, pero gente, enviamos o paciente para outra dimensão real. Isso. Vamos fazer, então, medidas generais e suporte ventilatório e vamos infundir fluidos ao paciente. Todos são indicativos, exceto o choque cardiogênico. Sempre há que controlar a pressão arterial e diuresis. Se nós influímos, ponemos 500 mililitros, o paciente melhora a pressão arterial, ou seja, aumenta a pressão venosa central e nós teremos uma melhoria do paciente, provavelmente é um choque hipovolêmico. Se nós ponemos fluido e o paciente não melhora, cessamos a infusão de fluidos porque talvez seja um choque cardiogênico. Não é de lei isso, pero temos que saber que é monitoreio, oxigênio em vias, fluidos e fármacos. Quais são os fármacos que nós vamos a utilizar? Nós vamos dar, sempre recordar que no choque temos que tratar principalmente duas coisas iniciais. Se há acidose metabólica, sim, e se há déficit de fluidos, ok? Se nós não reanimamos o paciente e se nós não averiguamos ou damos um tratamento adequado para sua acidose metabólica, a infusão de fármacos não vai servir de nada. Então, principalmente, tratamento reanimador com os fluidos cristalóides, ringelactato e solução fisiológica, e bicarbonato se o paciente apresenta um pH menor de 7,2. Ojo, porque isso foi pergunta de exame, de choice, sim? Quando se dava um bicarbonato, te dava um caso clínico e quando se dava o bicarbonato. Quando o pH é menor de 7,2. Algumas guias dizem 7,15, pero tomem como 7,2 como correto. Creio que está em Farreiras esse valor. Quais são os fármacos vasopressores? Nós damos fármaco vasopressor quando a pressão, ou seja, quando já demos os fluidos, já influímos fluido suficiente, pero a pressão arterial sistólica está menor de 90 milímetros de mercúrio, com pressão venosa central maior de 8 centímetros de água. E aí, quais são os fármacos de eleição? Noradrenalina e dobutamina são os de eleição. Qual é o efeito adverso que isso se pergunta no horário da dobutamina? Vasodilatação periférica. Como nós contrarrestamos esse efeito com a noradrenalina? Por isso que se usa as duas juntas. Dobutamina e noradrenalina é o tratamento farmacológico de eleição ante um paciente com choque. Não são efetivos se nós não corrigimos a volemia e a acidose. Então, sim ou sim, corrigir a volemia e a acidose com bicarbonato se o pH está menor de 7,2. Muita coisa, pero não é. Gente, isso te vai quedar de uma forma incrível. Você vai saber toda essa parte aí de tratamento de choque. Seguramente vai saber. Nós, sim ou sim, essas são medidas generais, ok? Temos que influir líquidos, corrigir a acidose e também dar fármacos vasopressores que generem vasoconstricção. Nós temos que saber outra cosita que é bem característica. Já estamos finalizando a classe. Quédate tranquilo, que nós já estamos finalizando tudo isso. Que é o tratamento específico de cada choque? Que é o tratamento específico de cada choque? Choque cardiogênico, não se dá fluidos. Gravem isso, sim ou sim, tenham presente na frente, no frente. Tratamento general e reanimador, excepcional, administrar volúmenes. E o tratamento vasopressor, primeiro eu dou noradrenalina ou dopamina, é a segunda lecção. Por que eu não dou dopamina? Dopamina é a segunda lecção por conta dos efeitos adversos. E, obviamente, temos que tratar a causa. Por que se trata a causa cá? Se, por exemplo, o paciente está infartando, quanto mais tempo eu perdo, mais músculo se perde. Então, tratamos o infarto agudo do miocárdio. Paciente tem, por exemplo, nesse caso acá, uma valvulopatia, uma insuficiência aórtica aguda, por exemplo, por uma endocardite. Tratamos quem? A endocardite e a insuficiência valvular. Endocardite antibiótico para Caravaggio, ou seja, doses para Caravaggio, e a insuficiência valvular, com quê? Com
cirugía. Muy bien. Choque hipovolêmico. Como nós vamos tratar de choque hipovolêmico? Se perdeu o volume, vamos evaluar em nossas escalas. 4 grados. Grado 1, menos de 750 mililitros. Grado 2, entre 750 e 1,5 litro. Grado 3, 1,5 litro e 2. Grado 4, mais de 2 litros. Perdeu. O que nós vamos fazer? Tratamento general reanimador e, obviamente, infundir cristalóides. E, se necessário, se estamos em grado 3 ou 4 de perda de volêmia, infundir quem? Hacer transfusão sanguínea. A transfusão se deixa quando o paciente tem um hematocrito menor a 27%. Isso também é pergunta de oral. E sempre temos que valorar a resposta do tratamento, valorando a pressão arterial, diuresis e pressão venosa central. Faltou outros tipos de choque. Qual faltou? O obstrutivo, se faltou, e o choque distributivo. Dentro do choque obstrutivo, sempre, gente, tratamento general e reanimador, todo o que nós já vimos antes, e tratamento da causa. Se é um TEP, vamos tratar o TEP. Se é um taponamento, tratamos o taponamento. Se é um pneumotórax, tratamos o pneumotórax, ok? Choque distributivo, ora. Choque anafilático. Paciente ingressou, tá aí com os olhos assim, parecendo não sei, edema bipalpebral acá, increíble, na boca, parece que puso botox e e tem falta de ar, sente que a garganta está cerrada. O que nós vamos fazer no paciente? Sempre medidas generais e reanimadoras e vamos dar triple farmacologia. Sepan isso porque eles gostam muito de perguntar no docente cada santo que é honorar. Sempre pergunta isso. ¿Sí? Qual é o tratamento de choque anafilático? Adrenalina, antihistamínico e corticoide. É a tríada que sim ou sim nós vamos utilizar no paciente. Adrenalina, corticoide e antihistamínico. Adrenalina, antihistamínico e corticoide. Choque séptico. Recuerden-se que sempre quando falamos de sepsis, temos um germen, temos uma infecção. Que nós vamos dar para o paciente? Obviamente, medidas generais e reanimadoras. Vasopressores, sim ou sim, noradrenalina ou dopamina ou vasopressina, mas generalmente é noradrenalina mais dobutamina. Antibiótico terapia empírica. Empírico para quê? Para mim sospecha. Se sospecho de uma endocardite por que é um endocardito endovenoso, sospecho de quem? Staphylo aureus. Então, se vou tratar com vancomicina. ¿Sí? Recuerden-se da vanco aí para o aureus. Sim? Ok? Tranquilo. Tratamento do foco infeccioso, sim ou sim vão tratar quem está aí molestando. Então, se choque anafilático, recuerdem-se del edema, edema que genera. Esse perrito acá justamente le picou uma abeja acá em sua mejilha, em sua boca. Esse sim. E acá estamos no choque anafilático. Sim, a mulher liga assim. Esse puso botox, pero poderia ser facilmente um choque anafilático. E o choque séptico, recuerden-se que temos um germencito aí para matar. Essa foi a classe de hoje. Creio que te quedou bem explicada. Qualquer dúvida que tenhas, estou à disposição e enviar um mensajito aí que eu te vou contestar com o maior prazer. Tenha um bendecido dia, tarde, noite e, bueno, essa foi a classe de hoje. Tchau e hasta a próxima classe.